Salve, salve guerreiros, tudo bem? Estamos de volta, né? Para dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática para o terceiro ano. Em especial, hoje nós vamos dar início a um conteúdo extremamente pertinente, né? A matriz curricular para o nosso terceiro ano, que é polinômios e equações polinomiais. Vamos ver o quanto que isso está presente no nosso dia a dia, né? Com algumas aplicações práticas ou de uso puramente da matemática, tá bom? Então, vamos em frente. O que seria a função polinomial ou o que é um polinômio? Vocês vão ver que muito do que a gente vai discutir aqui, vocês até já têm conhecimento. Vocês já viram lá numa função de primeiro grau, segundo grau, alguma coisa desse tipo, tá? Então, por definição, o polinômio ou a função polinomial na variável complexa, agora que nós já temos o conhecimento dos números complexos, né? É todo x onde esse polinômio é uma relação de complexo em complexo, ou seja, para todo um x nós vamos ter a função polinomial também pertencente ao conjunto dos complexos. E ela vai assumir essa característica, né? Essa expressão matemática, essa sentença matemática. A n vezes x elevado a n mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1 mais a n menos 2 vezes x elevado a menos 2. Em outras palavras, que termos são esses? Vocês vão ver que já no próximo slide nós vamos chamar esses termos de coeficientes. E a variável principal é a variável x, onde todo polinômio é escrito do maior grau de polinômio ao menor, tá? Seja uma função de segundo, terceiro, quarto grau até, né, o grau zero, ou seja, quando esse a0 está acompanhado de x elevado a zero. Como x elevado a zero é 1, ele não precisa necessariamente aparecer, tá? Agora lembre, isso só é verídico para todo x pertencente ao conjunto dos complexos, mas n só pode pertencer ao conjunto dos naturais. Nós não temos um expoente fracionário, por exemplo, para a função polinomial, tá? Nós não temos denominadores fracionários do tipo algébrico, tudo bem? Já já vocês vão entender melhor. Já os termos A2, A1, A0, esses sim podem ser números complexos, tá? Vamos compreender melhor. Veja esse exemplo. A função px, na verdade, né, o polinômio, ou a função polinomial px. X ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Isso não pode ser um polinômio, porque no denominador está aparecendo a variável x e isso é uma fração algébrica e não um polinômio, tá? Outro tipo de polinômio que não pode existir é esse, ó. Não pode existir um coeficiente, né, sendo radicando, porque na verdade esse radical ia transformar em expoente fracionário e isso não é permitido. Só números inteiros. Está aqui, ó. Na verdade, só números naturais, tá? Tudo bem? Então, em cada um, pelo menos, o expoente da variável x que não é um número natural, que torna-se pertencente ao conjunto da função e da definição de função polinomial, tá? Vamos em frente para a gente entender os elementos de um polinômio, para vocês entenderem o que a gente está falando. Ó, um polinômio ele é constituído por vários termos. O último termo, aquele que está desacompanhado da incógnita principal, que é x, a gente chama de termo independente. Isso vocês já estão careca de saber, né? Cada termozinho desse é cada monômio que um dia vocês estudaram. É o coeficiente acompanhado da parte literal. É o coeficiente acompanhado da parte literal. E o segredo do polinômio é o grau do polinômio é definido pelo maior expoente, né, assim? E depois dele se escreve esses expoentes de forma decrescente. E aí a composição de todos eles vai dar uma sentença matemática, que é o que a gente chama de função polinomial ou polinômio. Tranquilo? Vamos a alguns exemplos para vocês verem. Tá aí, ó. Px igual a 5x à quarta menos 2x à terceira mais 2i ao quadrado mais raiz de 5. O raiz de 5 que está sozinho é o termo independente. Esse polinômio tem como maior expoente o 4, então eu já poderia dizer que ele é de quarto grau, né? Tudo bem? Então, quem são os coeficientes dele? 5 menos 2, 2i e a raiz de 5, né? Vamos lá, letra B. Na letra B, eu tenho um polinômio qx expresso da seguinte maneira. Menos x à quinta mais 2x à terceira menos 2 quintos de i. Uma coisa muito importante que a gente tem que aprender a escrever o polinômio em sua forma completa. Você percebe que o grau desse polinômio ele é de quinto grau.
mas está faltando todos os outros termos decrescentes, né? Ou seja, está faltando o cara acompanhado, o coeficiente acompanhado de x à quarta, portanto esse cara é zero, você preenche com zero. 2x à terceira, a gente repetiu. Percebe que está faltando o acompanhante, o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, portanto esse coeficiente é zero. Percebe que estava faltando o acompanhante de x, portanto esse coeficiente é zero. Tá? E o menos 2 quinto i é o termo independente. Então está aqui todos os coeficientes desse polinômio. Tranquilo? E para encerrar, eu tenho um polinômio qx igual a menos 13 ou rx igual a 5i. Quando vocês pegarem polinômios nesse formato, a gente diz que isso é um polinômio constante. Ou seja, eles não têm a variável x, eles só têm o termo independente. Tá? Pode ser apenas um complexo, ou um número inteiro, ou natural. Enfim, ele é um polinômio constante. Tranquilo? Vamos identificar o que seria um polinômio nulo. Bom, um polinômio nulo é quando os seus coeficientes são iguais a zero. Isso é muito fácil de identificar, tá? Vamos um exemplo para você ver. Se a gente disser, olha, o polinômio px ele é um polinômio nulo, mas para isso acontecer, eu preciso deixar os coeficientes zerados. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou dizer que a tem que ser zero, eu vou dizer que esse termo todinho tem que ser zero, portanto eu vou fazer uma operação, ó, menos o b mais 3 é igual a zero. Ora, um menos na frente e um parênteses, troca todo mundo de sinal, né? Então fica menos b, menos 3 igual a zero. Se eu deixar o b sozinho, o 3 vai passar para o outro lado, e aí a gente vai multiplicar por menos 1. Portanto, para aquele polinômio ser nulo, o b tem que ser menos 3. Tá? Vamos descobrir agora o c, que ainda está faltando, né? Esse outro termo que está acompanhado de x à terceira também tem que ser zero, né? Portanto, c mais 5i tem que ser zero. O c fica sozinho, o 5i passa para o outro lado, ele vai negativo. Portanto, o c tem que ser menos 5i, para que o polinômio continue nulo. E, por fim, esse outro termo que está acompanhado de x ao quadrado também tem que ser zero. Portanto, b menos 2 multiplicado por i menos c tem que ser zero. Então, a gente vai multiplicar todo mundo por i, b vezes i, né? E menos 2 vezes i. Bom, estou vendo aqui que há um erro, né? Foi repetido as informações da escrita de cima, tá? Então, aqui era para a verdade a gente está encontrando assim. Vou pegar a nossa caneta para a gente já corrigir esse erro, tá? b vezes i, bi. Menos 2 vezes i, menos 2i. Menos c igual a zero. Ok? Igual a zero. O que é que eu vou fazer? Aqui na verdade, deixa eu ver se na verdade eu não tinha deixado já essa resposta, né? Deixa eu apagar aqui a nossa canetinha. Apagar aqui a nossa borracha. Utilizar a nossa borracha para apagar os nossos escritos e avançar, tá? Então, ó, o último termo, AI, que é o termo independente, ele é igual a zero, portanto, o A, né, tem que ser zero. Porque o valor de I a gente já sabe que é um complexo que tem um resultado, né? Portanto, zero para A vai zerar todo o composto. E aqui, na verdade, a operação em si não foi feita porque o valor de B e o valor de C nós já tínhamos como resultado. Tá aqui, ó, B tem que ser menos 3 e C tem que ser menos 5i. Portanto, quando esses dois substituírem aqui, aí sim esse valor vai zerar. Tranquilo? Muito bem. Grau de polinômio. Eu até já adiantei, né? Como que se descobre o grau de um polinômio? O grau de um polinômio é aquele maior expoente da variável x de todos os monômios que existem nesse polinômio. Então, vamos observar isso. Se o polinômio for constante, a gente diz que é de grau zero, né? O polinômio, óbvio. Então, não se define um grau de um polinômio nulo. Polinômio nulo, então ele não tem grau, né? Os coeficientes do termo que determina o grau de um polinômio é, portanto, chamado coeficiente dominante. Vocês vão ver que o coeficiente, ou seja, aquele número que fica do lado da variável x, quando a variável x ela é a variável de maior grau, que vai determinar o grau do polinômio, pode concluir-se que o coeficiente dele vai ser o coeficiente dominante.
Vamos entender isso melhor nos exemplos. Polinômio px igual a 5x à quarta mais 2ix ao quadrado. Bom, esse polinômio ele é de quarto grau, porque o expoente de maior variável é o x à quarta. E o que é que eu posso dizer desse 5? Esse 5 é o coeficiente dominante, ou seja, ele está do lado da variável x que determina o grau do polinômio, tá? Exemplo B, 0x à terceira mais 2x menos 3. Olha que curioso esse exemplo. Ele é de grau 1. Sabe por quê? Porque o coeficiente daquele que deveria dar o grau para o polinômio é 0. Então 0 vezes x à terceira é 0. Era como se isso não existisse. O polinômio se resumiria a 2x menos 3. Portanto, quem ia ditar o grau aqui desse polinômio é o 1 do x. Tranquilo? Vamos a um exemplo C. Px igual a menos 3i. Tem grau 0, né? Por que tem grau 0? Porque ele é um polinômio constante. Polinômio constante, o grau é 0. Tá bom? E se o polinômio for nulo, ele não tem grau definido. Tá? Polinômio px igual a 0 não vai ter grau definido. O que é o valor numérico de um polinômio? Como o próprio nome já diz, eu agora vou pegar aquela expressão matemática, vou atribuir um valor para a variável em questão, que é a variável x, e assim eu vou encontrar um valor numérico. Vamos ver como isso funciona. Então, está aqui a definição para o polinômio px. Aí a gente conclui que o valor numérico de px é quando x for igual a um determinado valor. Então, isso funciona da seguinte maneira. Dado um polinômio px, está aqui, menos 3x ao cubo, menos 5x ao quadrado, mais 4x menos 2. E a gente determina o cálculo de P1. Portanto, nós vamos substituir a variável x por 1. Que assim vai fornecer o resultado de menos 3 vezes 1 ao cubo, menos 5 vezes 1 ao quadrado, mais 4 vezes 1, menos 2. Quanto é 1 ao cubo? É 1. 1 vezes menos 3 é menos 3. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes menos 5 é menos 5. 4 vezes 1 é 4. Repete o menos 2. Portanto, menos 3 menos 5, menos 8. Menos 8 mais 4, menos 4. Menos 4 menos 2, menos 6. Então, nós dissemos que o valor numérico desse polinômio para quando x é 1 vai equivaler à soma, né, desses coeficientes, que, portanto, é menos 6. Tranquilo? Vamos a mais um exemplo. Dado o polinômio px igual a 2x à quarta mais bx ao cubo menos x ao quadrado mais 3. Só que agora nós vamos encontrar o valor de b para que P2 seja igual a 2i mais 1. Presta bem atenção no que eu vou ter que fazer. Eu vou pegar lá aquele polinômio, vou substituir o valor de x por 2 e o seu resultado vou igualar a 2i mais 1. Tá certo? Portanto, substituindo x por 2 na expressão, vamos ter 2 vezes 2 à quarta mais b vezes 2 à terceira menos 2 ao quadrado mais 3. Ora, 2 à quarta é 16. 16 vezes 2 é 32. 2 à terceira é 8. 8 vezes b está aqui, 8b. 2 ao quadrado é 4. Então aqui, ó, menos 4 mais 3 é menos 1. E lembra que aqui tinha dado 32? Então 32 menos 1, 31. Tranquilo? Então, o valor numérico desse polinômio para quando x for 2 é 8b mais 31. Eu agora vou igualar a 2i mais 1, que assim eu encontro o valor do b. Então, igualando os valores com 2i mais 1, teremos 8b mais 31 igual a 2i mais 1. Ora, eu agora quero descobrir o valor de b, não é? Então, vou isolar a variável b. Então, o 8b vai ficar sozinho, o 31 que está somando vai para lá subtraindo. Ao chegar lá, ele encontra o 1, então 1 menos 31 vai ficar menos 30. E o 8 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, o 8 é denominador de todos. Portanto, 8 dividido 8 e 2 são múltiplos de 2, né? Portanto, 2 dividido por 2 dá 1 e 4. 8 dividido por 2 dá 4. 30 dividido por 2 dá 15, né? E o 8 dividido por 2 já tinha dado 4. Portanto, está aqui o valor de B.
e menos 15, tudo isso sobre 4. É tranquilo, né? O valor numérico é muito elementar. Para a gente encerrar essa parte introdutória, vamos falar da raiz de um polinômio. Você lembra que ao estudar equação, função, descobrir a raiz de um polinômio é descobrir o zero da função, é descobrir o valor no qual aquele x representa ao tocar no eixo das abscissas, né? Portanto, é zerar a função, né? É quando eu pego o polinômio e igualo a zero. Portanto, vamos dizer que um complexo z vai ser a raiz desse polinômio. Quando? Vamos ver. Vamos encontrar o valor de b para que esse polinômio tenha menos 2i como raiz. Ora, o que é que nós então vamos fazer? Vamos pegar isso daqui e vamos igualar a zero, porque é a raiz do polinômio. E no lugar de x, nós vamos substituir por menos 2i, pois ele é esse zero da função. Menos 2i é a raiz da função. Deu para você entender? Vou fazer p de menos 2i e substituir menos 2i na variável x. E ao todo vou igualar isso a zero, porque na verdade eu estou em busca do zero da função, da raiz da função. Tranquilo? Só que eu não vou encontrar, porque eu já tenho a raiz da função é menos 2i. Então o que é que eu vou encontrar? Ora, eu vou encontrar a variável que está faltando, a variável b. Tranquilo? Então vamos em frente. Está aqui, p de menos 2i é 2 vezes menos 2i ao cubo, né? Porque o polinômio é o x ao cubo. Menos b que multiplica o menos 2i ao quadrado, mais o valor de x, que é menos 2i. Menos 2 igual a zero, já que eu estou em busca na raiz desse polinômio. Tá bom? Pois muito bem. Então, aqui nós temos potências a se fazerem primeiro, né? Menos 2 à terceira, isso dá menos 8. Só que i à terceira dá quanto? I à terceira dá menos... Quem lembra? Menos i, né? Pois muito bem. Então, aqui vai ficar menos 8 vezes menos i, mais 8i. Não é isso? Que eu vou multiplicar por 4, vai ficar o quê? 16i, né? Vamos guardar essa informação, porque aqui já tem 14, por ser o resultado já desse, tá bom? Na verdade, desse, né? Ó. Vamos logo fazer essa operação para vocês entenderem. Aqui deu o quê? Deu 16i, não foi? Vamos recordar. Menos 2 ao cubo dá menos 8. E i ao cubo é menos i. Menos 8 vezes menos i é mais 8i. Vezes 2, mais 16i. Muito bem. Mais 16i, não é isso? Menos 2i, ó. Então vai dar o quê? 14i. Concorda? Então tá aqui, 14i. Próxima operação. Esse menos 2 vamos trazer para cá, né? Ó. E vamos ver ó, esse camarada que... Aliás, esse camarada que dá pra gente. Bom, menos 2 ao quadrado é 4 positivo, né? 4 vezes o i ao quadrado, que é menos 1, vai dar menos 4. Só que aqui fora tem um menos. Então vai dar mais 4. Mais 4. Perdão. Mais 4 acompanhado de b. 4b. Tranquilo, pessoal? Tudo isso igual a zero, né? Porque eu quero descobrir o valor do b. Então, vou isolando o valor do b e vou passar esses dois termos para o lado de lá, ó, trocando de sinal. Então, o b passa positivo e o 14 passa negativo. E, por fim, o 4 que está multiplicando o b vai passar dividindo. Então, vai ficar 2 menos 14i sobre 4. Todos os dois dá para simplificar pelo 4, ou seja, ambos são múltiplos de 2, né? Então, divido 2 por 2 dá 1. Divido 14 por 2 dá 7. E se eu pegar o denominador, que é 4, dividir por 2, vai dar 2. Portanto, está aqui o resultado de b. 1 menos 7i sobre 2. Tranquilo? Muito bem. Descobrimos o valor de b usando a raiz de um polinômio, né? Vamos ver se a gente tem mais algum exemplo. Tem, né? Vamos determinar o polinômio px do primeiro grau para que o p de 8 dê 13 e o p de 2 dê 1. O que é que eu vou fazer, né? Você já está imaginando, provavelmente eu devo utilizar um sisteminha, né? Então, como o polinômio de primeiro grau é desse tipo, ax mais b, onde o a não pode ser zero, né? Senão, deixava de ser um polinômio de primeiro grau, né? O que é que eu vou fazer? Vou substituir nessa função polinomial esses dois valores, ó. O x por 8 e o resultado dá 13. O x por 2 e o resultado dá 1. Então, vai ficar assim.
P de 8 igual a 13, teremos A vezes 8 mais B, que é 13. Então vai ficar 8A mais B igual a 13. Paramos por aí, na primeira equação. Vamos para a segunda. P de 2 igual a 1. Estou trocando x por 2. Então vai ficar A vezes 2 mais B igual a Px, que é 1. Então a equação foi 2A mais B igual a 1. Percebem que agora eu tenho duas equações de primeiro grau com duas incógnitas. Eu posso resolver esse sisteminha de qualquer método, adição, substituição ou comparação, que aí eu vou encontrar o valor de A e de B. E assim eu vou construir o meu polinômio. Tranquilo? Então, tá aí o sisteminha. Nós resolvendo esse sisteminha, a gente encontra que A é 2 e B é menos 3. Você ainda tem dúvida como resolver? A gente poderia resolver esse sisteminha aqui, eu vou fazer isso só essa vez, tá? Vou multiplicar isso aqui por menos 1. Por que, Edson, por menos 1? Porque eu estou a fim de resolver ele pelo método da adição, né? Se eu multiplicar isso por menos 1, aqui vai ficar menos B, né? Ó. Então, o sistema ia ficar desse jeito. Aqui ia ficar menos 1, aqui ia ficar menos B e aqui ia ficar menos 2, concorda? Então, aqui eu ia resolver por adição, que eu ia cancelar logo a variável B, ó. B corta com menos B. 8A menos 2A, 6A, igual 13 menos 1, 12. Ora, o 6 está multiplicando, passa dividindo. Quanto é 12 dividido por 6? É 2. Então o A é 2, né? Ó. Achando que o A é 2, basta eu substituir em qualquer uma delas que eu vou encontrar o B menos 3. Eu acho que isso eu não preciso mais fazer, que você já vai entender, né? Pode pegar qualquer um, Edson, qualquer um. A de cima ou a de baixo, troque A por 2 que você acha o valor de B. Tranquilo? Achado A e B, agora pode-se construir o polinômio, né? Porque o polinômio é do tipo ax mais b, né? Então, o polinômio fica assim. 2x mais b. Só que b é negativo, né? Então vai ficar 2x menos 3. Tranquilo, pessoal? Feita a questão, né? Vamos a mais um exemplo. Sabendo que o polinômio px, ax ao quadrado mais bx mais c de grau 2, né? Onde a é diferente de zero. Vamos calcular a e b, sabendo que 2 e menos 1 são raízes desse polinômio e que P0 vale menos 2. Veja, ele dá um valor numérico e dá duas raízes. Será que a gente consegue descobrir o valor de A e de B desse polinômio? Vamos ver? Primeira coisa que eu vou fazer, provavelmente, é utilizar essa informação, né? Então tá aqui, P de 0 igual a menos 2. Vou substituir o x por 0, né, nos dois lugares. Então vai ficar A vezes 0 ao quadrado é 0, B vezes 0 é 0. Encontramos o valor de C, ó. Muito fácil. Então C é menos 2. Ah, legal, tranquilo. Lá no polinômio eu já tenho um termo independente. Vamos para o próximo passo. Vamos usar as raízes. Sabe o que as raízes quer dizer? Que tanto P de 2 quanto P de 1, que na verdade não é 1, né? É menos 1, vai ser 0. Eu posso igualar a função a 0, tá? Então, vamos começar com 2. A vezes 2 ao quadrado, mais B vezes 2, mais C é igual a 0. Portanto, 2 ao quadrado é 4, né? Então, vai ficar 4A mais 2B mais C igual a 0. Vamos guardar essa informação, tá? Porque você já deu para perceber. A gente vai desenrolar a questão mais uma vez por um sisteminha, né? Vamos à segunda. A vezes, que bom que ele agora corrigiu, né? Que é menos 1. E não é 1, viu, pessoal? É menos 1. Então, A vezes menos 1 ao quadrado, mais B vezes menos 1, mais C igual a 0. Ora, menos 1 ao quadrado é 1, né? 1 vezes A é A. Menos B vezes... Aliás, menos 1 vezes B é menos B. Mais C igual a 0. Tranquilo? Muito bem. Feito o sisteminha, nós vamos substituir. Tá certo? Não sei se vocês percebem. Aqui tem C positivo, aqui tem C positivo, né? Tranquilo? Se eu passar esse C para o lado de lá, ele vai negativo, não vai? Então, se eu passar o C para lá e o C para lá, fica igual a menos C. Ora, mas quem foi que deu C? Deu menos 2. Com menos lá, do outro lado, vai ficar mais 2. Certo? É o que nós já temos aqui, ó. Substituindo C por menos 2, ele ficou 2 positivo. Ficou 2 positivo. Tranquilo? Próximo passo é resolver esse sistema. Resolver esse sistema pode-se resolver mais uma vez por adição, como pode resolver por comparação, tá? Aqui eu posso passar esse B para o lado de cá, ele vai vir positivo, e eu dizer que A vale B mais 2.
e eu vim aqui em cima e trocar A por B mais 2. Resolver normalmente e encontrar o valor, né, de cada um dos termos. O valor de A, quando você fizer isso, vai dar 1. E quando você fizer o do B, vai dar menos 1. Pronto, achamos os valores que nós queríamos, né? O valor de A é 1 e o valor de B é menos 1. Tranquilo? Você lembra que era só isso que ele pedia na questão? Ó? Encontre apenas o valor de A e de B. Porque com essa informação, automaticamente nós encontramos o valor de C. Tranquilo? Muito bem. E para encerrar nossa aula, antes de falarmos das operações envolvendo polinômios, nós vamos resolver muitas situações de igualdade de polinômio. Quando eu tenho uma função polinomial que eu posso igualar a outra função polinomial. Isso só é possível quando? Vamos ver em que condições. Quando eu digo que P é igual a Q, isso somente é igual quando o polinômio P é igual a Q, para todo e qualquer real pertencente ao conjunto dos complexos. Ou seja, para dois quaisquer polinômios P e Q sejam iguais, é necessário e suficiente que os coeficientes correspondentes também sejam iguais para P e Q. Vamos entender isso num exemplo. Se eu digo que P é ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, e quando eu digo que qx é ax ao cubo mais 3x ao quadrado mais 2x mais 1, eu estou dizendo automaticamente que o A é 4, concorda? Que é quem está acompanhado de x ao cubo, né? Ó, coloquei até de cores iguais para você identificar. De que B é 3, né? Ó, tá aqui, ó. B é 3. De que C é 2, tá aqui, ó. De que C é 2. E de que D é 1, ó. D, que é o coeficiente ou termo independente, é 1. Tranquilo? Deu para entender? Nós vamos fazer um exemplo ainda mais para frente. Mas para que dois polinômios sejam iguais, sejam idênticos, vamos dizer assim também, né? Seus coeficientes precisam ser correspondentemente iguais, tá? Muito bem. Vamos lá, para vocês compreenderem melhor. Vamos determinar os valores de A, de B, C, D, E e F, de modo que esse polinômio e esse sejam iguais. Então é muito fácil. Quem está acompanhado aqui de x à quinta, menos 1. Então o valor de A eu já descobri, é menos 1. Quem é que está acompanhado de x à quarta aqui? Poxa, está faltando, né, Edson? É, porque esse polinômio não está escrito na forma completa. Se está faltando, e aqui tem, é porque o B é 0, né? Quando eu completo um polinômio, eu tenho que lembrar que o termo que falta é 0. Então percebe que a gente já vai descobrindo? Muito bem. Outro. Aqui, ó, quem está acompanhado de x à terceira é 2. Aqui quem está acompanhado de x à terceira é C. Portanto, já descobri que C é 2, né? Quem está aqui acompanhado de x ao quadrado? D mais 2. E aqui? Menos 1. Portanto, D mais 2 é igual a menos 1. Ou seja, D vai dar menos 3, né? Tranquilo? Quem está acompanhado de x é menos I. E aqui? É E. Então, já descobri que é menos I. Quem está sozinho aqui é F. E quem é o termo independente aqui é 2. Portanto, F é 2. Percebeu que nós resolvemos a questão toda mental? Muito simples, né? Mas vamos colocar aqui para você que quer fazer suas anotações aí, tá? Todos os valores, ó. A é menos 1, o B é 0, o C deu 2, não foi? O D, menos 1 é igual a D mais 2, portanto o D deu menos 3, não foi? O E foi menos 1 e o F é 2. Tranquilamente, tá? Dizer que um polinômio é idêntico a outro, é igual a outro, é quando seus coeficientes são correspondentemente iguais. Tudo bem? Muito bem. E para encerrar, um último exemplo. Vamos determinar o valor de P, de Q e de R para que esse polinômio desse tamanho, né, Edson, seja igual a esse polinômio de primeiro grau. Como é que um polinômio de segundo grau vai ser igual a um de primeiro, hein? Simples. Esse de segundo grau, para ser igual a esse, que não tem nada, o coeficiente de quem não existe o correspondente é 0. Portanto, P mais Q vai ser igual a 0, né? Essa é uma questão boa da gente fazer aqui pausadamente. Então vamos lá. Para que essa função seja igual a essa, eu já sei. P mais Q tem que ser 0, né? Outra. Eu já sei que P menos Q, quem está acompanhado de x, vai ser igual a quem está aqui acompanhado de x, que é 5, né? Então está aqui. P menos Q igual a 5. E a outra informação é de que P mais Q menos 2R, que é quem está desacompanhado, é igual ao termo independente menos 6. Então tá aqui.
P mais Q menos 2R igual a menos 6. Tranquilo? Então, próximo passo é resolver esse sisteminha aqui primeiro, né? Ó, de P mais Q igual a 0 e de P menos Q igual a 5. Quando você fizer esse sisteminha, que tá na cara que eu poderia fazer uma adição, né? Ó, tá aqui na cara uma adição. Vou fazer porque tá convidando a gente para resolver. Olha, eu posso cancelar Q com Q. P mais P, 2P, igual 5 mais 0 é 0. Perdão, é 5. Deixa o P sozinho, o 2 vai passar dividindo. Portanto, tá aqui. Achei o valor de P, 5 meios. O que é que eu vou fazer agora? Pego qualquer uma das duas equações, troco P por 5 meios, que eu vou achar o quê? Ora, tá na cara, né, Edson? Se P mais Q dá 0 e P é 5 meios, eu já sei que Q é menos 5 meios. Para que uma soma de dois valores dê 0, um tem que ser simétrico do outro, né? Isso, tranquilamente. Pronto, então Q é menos 5 meio. Para encerrar, o que é que eu vou fazer? Só tá faltando a gente descobrir o valor do R, né? Posso muito bem pegar essa expressão e substituir, ó. P mais Q dá 0, vai ficar faltando só menos 2R igual a menos 6. Ora, R é 3, né? Facilmente. Eu vou até apagar isso aqui, apagar toda a tinta do slide. E eu vou encontrar facilmente, ó. P é 5 meios, Q é menos 5 meios dá 0. Então vai ficar só menos 2R igual a menos 6. Ora, cancela o menos com menos, o 2 passa dividindo. Então 6 dividido por 2 é 3. Pronto, minha gente. E assim a gente encerra a nossa questão. Não é fácil? O valor de P, 5 meios, de Q, menos 5 meios e de R é 3. Tudo bem? Ok. Eu quero agradecer a sua paciência, sua atenção, sua audiência. Essa foi nossa aula introdutória sobre polinômios, equações ou funções polinomiais. Aguarde mais informações. No capítulo seguinte, nós vamos tratar das operações com polinômios, mas não deixe de resolver nossas questões propostas para esse assunto. Para a nossa semana. Um forte abraço a todos e até mais.